aproveitar que você falou sobre essa experiência, vamos dizer, mais recente de contato com o Preto Velho lá nos Estados Unidos, lá de Nova Orleans, e perguntar aquela da abertura, né? Como é que foi, como é que aconteceu a sua primeira experiência com o Preto Velho ou uma Preta Velha fora do corpo? Você já tinha alguma Sim. experiência de contato mediúnico, mas fora do corpo, como é que foi essa sua primeira Desde a experiência? época do Rio de Janeiro, Samuel. Eu estou aqui em São Paulo desde 1990. E eu fazia o trabalho de palestras lá no Rio, já na década de 80. E eu trabalhei muitos anos com o Valdo Vieira, isso antes de formação de institutos, esse ou aquele. Uma outra época, o Valdo Vieira trouxe uma grande abertura do tema, foi o maior pesquisador que eu conheci dentro dessa área. Era uma outra época. Para quem conheceu o Valdo com mais idade, mais radical, o Valdo não era assim. Eu peguei a parte áurea do Valdo, o melhor do trabalho dele ainda com o Valdo muito aberto, bem universalista na época. Então, eu comecei a ver esses pretos velhos pelo seguinte: lá no Rio de Janeiro, eu tendo as saídas do corpo, eu tinha 15, 16 anos, e não tinha quase nada para eu ler. Na época, o que tinha era Lobo Sangue e Rampa. Não tinha muita coisa, eu não tinha com quem conversar. Então, dentro da minha inocência de adolescente, experimentando essas saídas espontâneas, eu comecei a ir a vários lugares, na tentativa de encontrar outros que também pudessem interagir. E eu, na minha inocência, achei que dentro dos grupos que eu fosse, teriam outros tendo as mesmas experiências, já que eram grupos espirituais. Que engano. Eu ia num centro espírita, ia num grupo de umbanda, ia num grupo teosófico ali no centro do Rio, ia num grupo ocultista que um amigo meu me levou. Cada lugar que eu chegava e falava de saída do corpo era um espanto. E aí eram os mitos da época. As pessoas perguntavam: mas Wagner, isso não é perigoso? Isso é só para médium? Eu falei: cara, eu não sou médium. Eu tinha 15, 16 anos. Isso é só para iniciado, eu não frequento grupo nenhum. E eu estou tendo essas saídas do corpo. Mas não pode entrar uma entidade no seu corpo? Eu falei: olha, até agora não aconteceu nada. E para mim isso não funciona dessa forma. E se vier um mago trevoso e partir sua conexão? Falava: isso não é uma conexão, isso é um feixe de energia. O nome cordão de prata é uma metáfora, eu já estava estudando aquilo, então não era entendido. Agora, o pior era o seguinte: muita gente falava assim: você sabia que você pode morrer fazendo isso? Fael Samuel, o pessoal que disse que eu ia morrer na década de 70, todos morreram e eu não. Quer dizer, se saída do corpo me matasse, não existiria literatura de saída do corpo, porque o autor teria morrido, não teria voltado. Como é que ele ia escrever? E eu também não estaria aqui, o Saulo não estaria ali, o Valdo Vieira não estaria lá na década de 80 em diante. Então, os mitos não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que vai causar a saída. Então, nesses lugares que eu ia na Umbanda também. Eu sempre tive a mente muito, muito aberta. Eu não estava atrás de doutrina, eu queria falar de saída do corpo, que era o que eu estava tendo e pouca coisa que eu estava lendo. E aí, na área da Umbanda, eu via pretos velhos acoplados nos médiuns. Eu não entendia direito naquela ocasião, porque o meu foco era a saída do corpo, ainda não era a mediunidade, a qual eu também não tinha experiência. Eu estava tendo somente saídas do corpo. E aí, às vezes, através de um médium, um preto velho passava uma mensagem e falava: ei, garoto, o que você quer aqui? Olha, eu vim porque eu tenho saídas do corpo. Misifi está tendo desdobramento. Olha, Misifi, isso é muito sério. Sabe, foi assim. E aí, depois, com o passar dos anos, nas próprias saídas do corpo, eu comecei a ver essas presenças. E uma coisa importante a assinalar, porque alguns autores no Brasil quiseram camuflar isso. Nós estamos no Brasil e nas Américas todas, mas eu vou usar o Brasil. No Brasil, tem no astral, na atmosfera relativa ao país, tem muito índio desencarnado e muitos negros desencarnados. Então, eventualmente, numa projeção no campo astral do Brasil, você vai encontrar um caboclo, ou vai encontrar um preto velho, uma preta velha. Isso é do jogo. E a possibilidade é muito maior do que se imagina. Só que na área da saída do corpo está cheio de gente arrogante. Então, tipo assim, eu queria encontrar um mestre ascensionado, um extraterrestre, e aí aparece o preto velho, fala: mas não é o preto velho que eu queria o mestre ascensionado, queria o ET vindo de Ori, e encontra o pai Joaquim, fala: e aí, Misifi, vamos trabalhar? E a pessoa, às vezes, acha que isso é série B, e quando, na verdade, o preto velho é que está dando uma canja para ela, porque ele é um cara elevado, está dando uma chance e a arrogância da pessoa não permite. E o que alguns autores de projeção astral fizeram aqui no Brasil?
para não parecer místicos e parecer bem técnicos, simplesmente limar esse pessoal das saídas do corpo. Fica parecendo assim, o amparador que vem para mim é técnico, aquele ali é guia cego, para criticar a parte mística. E não é verdadeiro isso, eu falo isso como alguém dentro dessa área, a possibilidade de encontrar no mundo espiritual de tudo quanto é jeito, cara. Espíritos com as mais diversas formas, ligados a tendências ou a nada, pululam no astral. E no Brasil tem muito preto velho, tem muito índio, e eles interagem em trabalhos extrafísicos. Exus também com proteção, principalmente se a pessoa está mexendo com desobsessão na área da mediunidade, trabalha como médium de desobsessão depois durante o sono elevado. Pô, não vai vir um mestre ascensionado para mergulhar com você num astral inferior, vai ser o Exu ali de lei dando a proteção. Então, eu comecei a ver isso na área da Umbanda, então, muito mais, na área espírita, só que outras áreas, abominando a mediunidade, tentava negar a parte espiritual. Eu estou falando claramente aqui que alguns autores fizeram sacanagem tentando abortar, camuflar, chamando esses seres de guias cegos. Não é verdade. Eles são muito avançados, mais avançados que os pesquisadores que falam que eles são cegos, e eu tenho que falar isso aqui em público, aberto. E outra, eu não tenho doutrina nenhuma, não sigo nada, eu estou estudando de tudo, mas tenho que falar do agradecimento que eu tenho aos pretos velhos, pretas velhas, Exus, quantas vezes me protegeram em saídas do corpo para desobsessão. Eu não estou falando de uma saída do corpo normal, estou falando de alguém trabalhando com algo específico. E eles ajudaram pra caramba, e eu agradeço eles esses anos todos. E também nessa época você tinha uma ideia também de um formato, você falou sobre essa relação de que eles plasmam, os pretos velhos plasmam no formato mais condizente com aquela tradição, com aquele dogma, aquele pensamento, aquela religião, aquela conexão espiritualista. No seu processo de saída do corpo, você viu, quando você saiu fora do corpo e viu esse preto velho, era o mesmo formato como era na aparência dos pretos velhos ditos aqui, descritos pelas religiões aqui, ou eles tinham aparências diferentes? Iguais e diferentes, tá? Alguns mantendo o padrão daquela área, e, por exemplo, vi pretos velhos que viraram esferas de luz na minha frente, quer dizer, com o domínio completo da plasticidade do corpo astral. E é claro, ele ia aproximar de um grupo, ele tomava o formato, mas isso porque ele tinha vivido aquilo antes, e pode tomar a forma que quiser. Então você tem um preto velho com a forma e outros que já transcenderam isso, mas vem e trabalha para fazer essa conexão. É mais fácil tomar um formato. Agora, o que eu aconselho para todo mundo? Independentemente da presença de um guia, preto velho, Exu, mestre ascensionado, ET, chinês, hindu, o que quer que seja, observa duas coisas: a qualidade da energia. Isso revela a intenção do ser. E segundo, o conteúdo que está sendo passado. Nenhum guia, nenhum amparador, nenhum mentor vai passar um conteúdo que não seja evolutivo. Não vai ficar estimulando o personalismo da pessoa, não vai ficar elogiando, simplesmente vai objetivar a evolução, a melhoria, passar alguma coisa boa, fazer algo legal para o próximo, crescer. Quantas vezes, Samuel Fael, eu perguntava algo a um dos mentores e ele falava assim para mim: vai estudar. Uhum. Quer dizer, nenhum deles chegava e me dava aquilo de mão beijada, como muita gente fica pedindo. Não funciona dessa forma. E professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova. Ele pode dar o conhecimento geral e deixar que o aluno se dedique para passar. Então, já sabendo disso, eu não fico perguntando nada. Tem outra, tem um monte de gente cética. Por que você não pergunta o número da loto? Por que não pergunta a solução dos problemas da humanidade? Porque nós é que temos que resolver isso cá embaixo. A função de um guia é de um professor. Imagina, Samuel, você tem um professor, você tem a sua companheira, seus filhos. Você não vai perguntar para o professor, tipo assim: olha, eu e a minha companheira tivemos uma pequena DR, o que o senhor acha? O professor não tem que te dar opinião nisso, porque a função dele é te ensinar o conhecimento geral da área que você está estudando com ele. O que as pessoas querem fazer com o guia? Pergunta afetiva, pergunta sobre finança. A maioria vai na baixaria só de temas aqui e não pergunta coisa alta. Então, qual é a chave para obrigar o mentor a te ajudar mais ainda? Pergunta dentro da temática que é o terreno de ação deles. Conhecimento geral espiritual. Não fica perguntando coisinha particular ou trica-trica. Pergunta conhecimentos profundos. O mentor, já que você está aí, eu estou estudando saídas do corpo, estou estudando clarividência, ou chakras, ou mediunidade, você pode me dar uma forcinha nesse estudo?
que eu estou fazendo, me intuir, me dar uma pista para eu correr atrás. Eu não quero que você me diga o que fazer, eu quero que você não deixe eu cair na senda e que eu tenha sempre força para vencer a mim mesmo. As pessoas não trabalham relativo a guias assim. E as mensagens que estão aqui no livro, várias delas são bem nesse teor, bem de abertura, de evolução e consciência. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.